Você tem um subordinado difícil de lidar na sua equipe e não sabe o que fazer com ele? Você já teve uma conversa franca com ele e mesmo assim o comportamento não muda? Você já avaliou os prós e os contras de manter esse membro na sua equipe? Será que ele agrega valor ou mais desagrega? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Em primeiro lugar, antes de prosseguirmos, não esquece de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho também para receber as nossas notificações semanalmente e, claro, dentro do possível, compartilhe com o maior número de pessoas assim que esse vídeo for concluído. O assunto de hoje aqui então é 4 dicas práticas essenciais para você lidar com a tua própria implicância em relação a alguns membros da tua equipe ou especificamente às vezes um membro da tua equipe. Por que será que nós implicamos com alguns e ao mesmo tempo às vezes damos muito mais atenção a outros que talvez não sejam tão bons assim? Então vamos falar um pouco sobre isso e fazer aqui algumas reflexões sobre essa natureza, esse fato gerador da nossa implicância. A primeira reflexão que eu faço é a seguinte: lembre-se, você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas uma questão que você precisa avaliar é a seguinte: foi você quem montou a equipe ou você já herdou essa equipe de alguém? Os membros dessa equipe, eles são capacitados tecnicamente? Está dentro daquilo que minimamente você aceitaria para fazer parte da tua equipe? Uma segunda reflexão que eu faço sempre é a seguinte: você nunca terá as pessoas exatamente do jeito que você quer. Claro que a grande maioria, se você for moldando com o tempo, provavelmente trabalharão de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com a sua linha de trabalho, como a gente chama. Mas lembre-se, dentro das equipes, dependendo da quantidade de pessoas que você lidera, você tem lá modelos mentais diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, bases de aprendizado diferentes, formações e até mesmo experiências diferentes. Ou seja, o que há dentro da equipe é uma completa diversidade. E por conta dessa diversidade, muitas vezes, nós temos muito mais afinidade com algumas pessoas do que com outras. E olha só, as pessoas mudam o tempo todo. Assim como nós, líderes, também mudamos o tempo todo. Então o que é possível fazer? Como é que você deve se comportar ou como é que você deve agir com relação àquelas pequenas implicâncias que você vai criando com um com o outro e que muitas vezes, dependendo da natureza da implicância, é uma coisa fácil de ser corrigida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que eu costumo dizer sempre com relação a isso é a seguinte: primeiro, entender o fato gerador. Qual é a origem dessa implicância? Ela é um problema técnico ou é um problema comportamental? Se for um problema técnico, muitas vezes é fácil de corrigir. Você pode treinar as pessoas, você pode colocar um mentor para ajudá-la dentro do possível, você pode você mesmo orientar e redefinir a regra do jogo. Porém, se o problema é comportamental, aí é um pouco mais complicado. Vai exigir um pouco mais de esforço, mais acompanhamento e mais tempo. Uma outra questão que eu sempre pergunto é: você já abordou esse problema? Você já trouxe essa pessoa para conversar dentro da sala? Já explicou a ela detalhe por detalhe? Já explicou a ela como é que você funciona? Como é que você gostaria que ela agisse? Como é que você gostaria que fosse a velocidade dela e assim por diante? Se você não aborda o problema, fica muito mais difícil. Uma outra questão que eu sempre costumo recomendar é o seguinte: você já selou o destino dessa pessoa? Você acha que ainda tem jeito? Porque muitas vezes a gente implica de uma maneira que é difícil reverter a situação. Então, por mais que você se esforce, por mais que você queira, na prática, muitas vezes é quase impossível você tentar se aproximar mais ou tentar ter mais afinidade com essa pessoa. Então, nesse ponto, você precisa refletir: é uma implicância pura e simples ou, de fato, eu não quero mais essa pessoa na minha equipe? Por tudo isso, o que é que você pode fazer
para reverter essa situação ou para tomar uma decisão definitiva com relação a isso. Eu vou abordar aqui 4 pontos importantes, passo a passo, para que você possa refletir a respeito e ver como é possível, sob vários aspectos, você tomar uma decisão, mas nunca protelar isso sob pena de você mesmo se desgastar e fazer com que a pessoa muitas vezes chegue a um limite, a um ponto crítico que ela mesma não vai suportar. Vamos avaliar um pouco melhor? Em primeiro lugar, faça uma reflexão. Como eu já abordei aqui anteriormente, qual é o fato gerador? De onde vem essa minha implicância? Há quanto tempo eu carrego isso e será que eu consigo conviver com isso? Em segundo lugar, aborde o problema. O que significa abordar o problema? É trazer a pessoa para a sala e, olho no olho, expor a situação. Pode ser que a tua implicância com determinada pessoa seja algo que você nem imagina que ela esteja pensando. Pode ser que seja algo simples de se resolver. Pode ser que seja uma questão de percepção. E as percepções nem sempre são recíprocas. O modo como eu interpreto determinada situação é muito diferente do modo como as outras pessoas interpretam. Às vezes a mensagem não é clara, o interlocutor não entendeu o que você falou ou você não se expressou de maneira correta. Uma terceira possibilidade seria dar mais uma chance e estabelecer um prazo. Porém, esse prazo ele tem data para terminar. Por isso o nome é prazo. Se você disser assim, olha, mais 90 dias para a gente tentar ajustar isso, eu não estou falando 190 dias, nem 290 dias. Eu estou falando 90 dias. E aí você simplesmente estabelece esse prazo, define a regra e na maioria dos casos que eu conheço e que eu já pude atuar, você deixa muito claro e até por escrito como é que vai ser esse acompanhamento, o que é que você pretende fazer se realmente a pessoa não melhorar, quais seriam o desfecho. Qual seria o desfecho dessa situação se de fato você não curar essa tua implicância e a pessoa também do outro lado não se esforçar para reduzir esse distanciamento entre vocês? Por fim, acho que aqui o melhor de tudo, por que é que você não lança para ela um desafio? Vamos supor que você deu esse prazo de 90 dias, mas você vai também colocar ali um desafio. Olha, se você melhorar nesse aspecto ou se você não melhorar, a situação é a seguinte. Eu posso pensar em você para um novo cargo, você estará comigo aqui sendo o meu braço direito, você tem chance de ser transferido para outra unidade, você vai acompanhar e vai me substituir em reuniões mais adiante. Ou seja, quando a pessoa tem uma motivação, quando ela se sente mais importante e de certa forma ela é mais reconhecida ou mais valorizada, pode ter certeza que a perspectiva muda completamente. Um desafio é o que muitas vezes as pessoas precisam para alterar um comportamento, para melhorar de desempenho e assim por diante. Então tem que haver aquilo que eu chamo de motivação, e a motivação muitas vezes é dada por um desafio, ainda que esse desafio seja um desafio complicado, ou seja, que exige um esforço muito grande para a pessoa mudar aquela postura, aquele comportamento e assim por diante. Muito bem, você já tentou de tudo? A tua implicância não muda? Por outro lado, a pessoa também não fez muito por merecer ou não quis tomar nenhuma atitude diferente, mudar o comportamento, mostrar um mínimo de esforço possível? Então, o que é que você pode fazer? Como eu digo sempre, não atrapalhe a carreira da pessoa. O que significa isso? Muitas vezes o desligamento é necessário. A gente não pode mais, em pleno século XXI, carregar as pessoas nas costas. Como eu digo sempre, deixe ela ser feliz no outro lugar. Talvez a demissão seja um ponto de reflexão, de uma nova etapa da vida dela, mas não adianta talvez você insistir nisso por um bom tempo. Deixa ela ser feliz no outro lugar. Pode ter certeza que a partir de uma adversidade, ou seja, de um fator negativo, de algo que mexe com ela economicamente, psicologicamente, ela vai ter que tomar um rumo, uma atitude na vida. E às vezes isso é difícil de corrigir, a não ser que ela tenha essa adversidade muito grande. Contudo, pratique o senso de justiça. O que é o senso de justiça?
O senso de justiça ocorre quando eu já fiz de tudo. Eu já dei uma chance, já dei duas, já dei 3 chances, já coloquei na mão de uma outra pessoa, já fiz o possível e o impossível, porém não me resta mais nenhuma outra alternativa. Aí sim, porque quando você não dá chance, não treina, não reposiciona, muitas vezes não chama para uma abordagem, possivelmente você acaba não dando a ela a oportunidade de saber onde é que ela está errando e por que é que ela deveria modificar tal comportamento. No momento em que você toma a decisão, ou seja, do desligamento ou de ficar com a pessoa, então você aí assume naturalmente todos os riscos que essa demissão acarreta ou que a permanência dessa pessoa acarreta. É simples assim. Afinal, você é o líder, você é o mentor, você é a pessoa que tem o direito de ficar ou não ficar com ela e a obrigação de, ao mesmo tempo, assumir todos os riscos a partir do momento em que você decide ficar com ela. Não transfira isso para outras pessoas. Essa condição, essa decisão, ela é única, exclusiva do líder. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa aqui o seu like. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações regularmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ajude a compartilhar essa mensagem, ajude-nos a impulsionar o canal, porque pode ter certeza que eu estarei aqui pelos próximos 50 anos, como eu sempre gosto de dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima oportunidade e boa sorte no seu cargo de liderança.